Oi, pessoal, tudo bem? Pega um chazinho, um suco, vamos prosear aqui. Você já deixou de fazer algo que gostaria muito porque não tinha companhia? Bom, eu não. E hoje eu vou te contar o porquê e como você pode perder esse medo. Primeiro, eu não quero que você fique se comparando com outras pessoas porque ela faz algo que você gostaria de fazer, porque isso leva muitas vezes a você se sentir inferior àquela pessoa e esse não é, nunca foi o objetivo aqui do canal ou do vídeo. Eu gosto de começar falando que tem muita questão da personalidade, né? Eu precisei desenvolver uma independência muito cedo, ali por questões de sobrevivência, de ausência materna, paterna, e muitas vezes eu ter que resolver meus próprios problemas, então isso influenciou muito no fato de eu ter essa autonomia, sabe, de ir lá e resolver e de buscar. Então, só que muitas pessoas foram criadas de forma diferente, tá? Então isso vai influenciar muito. Primeiro, que eu sempre fui uma pessoa que gostava de ter experiências, de viver, sabe? De fazer as coisas. E muitas vezes os meus amigos ou a minha família não poderiam ir comigo, sabe? Seja porque eles não tinham interesse em fazer as mesmas coisas que eu fazia, ou porque achava perigoso, arriscado, ou simplesmente ali por questões de agenda também. Às vezes as agendas não batem. Enfim, por diversos motivos ali eu acabava não conseguindo a companhia para ir comigo fazer o que quer que fosse que eu gostaria de fazer. E a partir daí eu tive uma percepção muito interessante, que foi, eu não posso deixar de viver por não ter pessoas para irem comigo. Porque veja bem, para fazer com que a coisa aconteça ali com mais pessoas, tem uma complexidade maior. Então, acontece muitas vezes de ir jogando para frente, aí chega lá ninguém pode, aí pega e todo mundo desiste. Então, assim, se você sempre esperar que venha alguém para ir contigo, tem uma probabilidade muito grande disso não acontecer, sabe? E assim, o que que acontece, né? Por que que muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, têm medo de sair sozinha? Acho que a primeira coisa que vem à mente é a questão do julgamento, né? Ah, do que as pessoas vão pensar de eu estar saindo sozinha, ou de pensar que pode não ser divertido, né? Ah, vai estar só eu, que graça que vai ter. E também tem a questão da segurança, né? Porque nem todo mundo se sente seguro em, sei lá, em viajar para outro estado, ou sair à noite sozinho, né, sem ter outra companhia. Porque mulher sempre pensa nessas questões de segurança, né? Então, tem também a questão da vergonha ali, né? De pensar, nossa, eu tô com vergonha, eu vou estar sozinha. Como que eu vou existir num espaço que está só eu ali, desconhecida, né? E também tem a questão pessimista de pensar que as piores coisas vão acontecer. Enfim, a nossa mente é muito criativa para criar cenários negativos, para várias, criar várias situações para fazer com que você continue na sua zona de conforto, para fazer com que você não experiencie coisas novas, sabe? Não fazer coisas que vão te desafiar. E muito disso por causa da questão ali da segurança, né? Seu corpo quer manter você vivo. Então, a sua mente vai bolar ali várias estratégias para que você não faça aquilo que você gostaria de fazer por ser algo novo. Então, agora eu vou te passar algumas estratégias, né? Tanto que eu usei para ir fazendo e que vai te ajudar a ocupar esses espaços sem ter uma companhia. Vamos lá. A primeira coisa é começar com coisas pequenas. Você pode ir numa cafeteria sozinha ou num parque, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Pense em atividades que você pode fazer que não vai precisar de companhia e que você não vai ficar tão visível, tão em foco. Porque isso vai te ajudar a pessoas que são mais tímidas, que têm vergonha. E ela não vai precisar ali, tipo, de certa forma, ter outra pessoa para ir com ela. Ela consegue executar aquilo ali sozinha. E para isso você pode usar algumas estratégias, leve um fone de ouvido, um livro para ler. Eu lembro que eu levava muito livro quando eu ia fazer essas atividades assim, eu ainda tinha um pouco de vergonha. Você pode levar o seu diário também para ficar escrevendo alguma coisa. Enfim, comece com coisas pequenas, né? Que vai ser mais fácil, você vai ganhando a confiança e consegue, né, ali perceber também
Porque olhando o ambiente, você vai ver que tem outras pessoas também sozinhas que estão curtindo a própria companhia, que estão tendo experiências legais. E para questões de segurança, você pode olhar as avaliações desse estabelecimento no Google Maps. Você pode também ir na página no Instagram, olhar o ambiente, porque quando você se familiariza com antecedência, você tende a se sentir mais confortável, mais segura para poder ir. Então isso é importante também. Muitas vezes vai ter outras pessoas que vão estar indo sozinha e que você vão conhecer ela durante o processo. Então muitas vezes você vai sozinha e vai fazer amizades fora disso. E o que que muda, né, gente? Mesmo com medo, o que que muda quando você vai? Mesmo tendo medo. Eu acho que você vai se perceber de uma forma totalmente diferente. Primeiro, por você estar sozinha, vem muita questão do autoconhecimento, né? Você vai perceber, nossa, eu tenho um pouquinho de vergonha de fazer isso, eu tenho vergonha de aparecer ou de pedir. Então, você vai se conhecendo, ou também pelo contrário, você fala, nossa, né? Eu achei que ia ser chato, mas eu acabei me divertindo pra caramba. Enfim, fora isso, também a liberdade, né? Você vai se sentir grandona, falar, nossa, eu consegui fazer isso daqui, eu sou livre, eu posso ir no espaço que eu quiser. Ah, eu lembrei. Outra coisa muito interessante para você ir, vai em galerias de artes, assistir uma peça de teatro. Tem forrós também. Forrós é muito interessante para quem gosta de dançar, porque ninguém se conhece ali, só que tá uma hora ou outra alguém te chama para dançar, ou você convida outra pessoa para dançar. Aí vocês vão dançando, vão se conhecendo. Ó, é muito bacana também, porque a gente muitas vezes esquece que a gente também pode criar conexões, relações nesses espaços onde a gente vai junto. E é muito interessante porque quando a gente geralmente vai em grupo, nós não nós não saímos muito ali do grupo, sabe? A convivência fica só entre as pessoas que você já conhece. E quando você vai sozinha, não. Você acaba conhecendo outras pessoas ali que você não conheceria se você já tivesse no seu grupinho. E você vai perceber que o mundo ele não está tão focado assim em você como você pensava. Isso foi muito interessante porque eu tive minha ex-psicóloga Vivian, quando eu estava comentando sobre essas questões porque eu tinha uma questão muito de falar em público, né? De falar com as outras pessoas, de ficar pensando, ai, como que as pessoas vão receber. E ela me falou uma coisa muito interessante. Você já pensou que as outras pessoas também estão muito preocupadas com elas mesmas, em como elas vão perceber e não julgando o outro? E é isso, sabe? Muitas vezes está só aqui na nossa mente aquilo. E as outras pessoas também estão na mente delas. Assim, o foco muitas vezes não é no outro, sabe? Então é perceber isso, que o mundo não vai estar focado em você. Cada um vai estar focado nas próprias preocupações ali. Então, quando você vai sozinho, você vai criar uma autoconfiança muito grande, porque fala, nossa, eu não dependo mais de ninguém para ir comigo. Eu posso ir onde que eu quiser. Então, começa com lugares conhecidos, lugares pequenos, e para você ir, sabe, desenvolvendo a confiança, para você ter outras experiências, e a partir disso você vai aumentando, sabe? Eu já fui até para festa sozinha, enfim, viajei sozinha para os outros estados, já fui para o Rio, fui para Chapada dos Veadeiros, já fui para São Paulo também. Então, assim, umas experiências super boas, sabe? Nenhuma experiência ruim, assim. Então, o que eu quero falar para vocês é que a gente acaba sendo muito, de certa forma, manipulado pela mídia, né? Pensando sempre que vai acontecer algo muito ruim. E nem é, sabe, gente? Nem tudo de ruim no mundo vai acontecer com a gente. E outra coisa, dica que eu dou muito interessante é você ficar em hostel quando você for viajar para outro estado. Tem hostel só para mulheres. E assim você vai fazendo amizade lá, vai conhecendo outras pessoas, vão saindo juntas, sabe? Tem vários, assim, tem vários caminhos. Eu acho que o importante é dar o primeiro passo ali para você ir perdendo medo aos poucos. E eu lembro que quando eu fui pro Rio, eu tava com muito medo. Porque tudo que a gente vê, né, na mídia, nos jornais sobre o Rio, é a questão da violência, da insegurança. Então, gente, quando eu desci no aeroporto, eu tava assim, ó, olhando para todos os lados, com a mala aqui segurando e pensando, meu Deus, vão ver alguém me assaltar. O negócio é que lá tem muito morador de rua, muito dependente químico, eles estão por toda parte, né? Então, isso assusta muito quando a gente vê assim.
Ainda mais quando é em outro estado. Mas por incrível que pareça, foi um dos locais onde eu mais me senti livre ali também, sabe? Depois que eu fui perdendo medo e fui fazendo as coisas. Eu me senti muito livre por estar ali, por estar fazendo. E esse é muito. Esse que é o insight de tu pegar, sabe? Porque quando você faz, aquele medo ele vai sumindo, porque você provou a partir da experiência que aquela crença que você tinha estava errada. Então, vai se desfazendo, sabe? Assim, ó, dilui. E assim, conforme você vai dando os seus passinhos, saindo do casulo, você vai perceber que você é a fonte da sua diversão, da sua alegria, da sua felicidade. E você só prova isso para si mesma quando você vai tendo experiências que vão te mostrar isso. Então é muito importante que você vá, que você dê o primeiro passinho. Não importa se é um passo pequeno, mas dê, comece. Então, eu já vou ficando por aqui. Se vocês tiverem outras dicas, outras estratégias, comentem aí no comentário para ajudar outras pessoas que estão iniciando esse processo. E se sintam acolhidos também nessa questão de se sentir vergonha ou sentir que vão te achar esquisito, estranho, sabe? Mas, por outro lado, as pessoas podem, na verdade, estar se inspirando em você, sabe? A gente tem muito a tendência de pensar o negativo, né, que vão te julgar. Mas muitas vezes as pessoas estão se inspirando, estão se sentindo mais confiantes a também sair sozinha, porque tá vendo você lá, sabe? Então acho que é isso, gente. Curta aí, compartilhe com alguma amiga que tá precisando ouvir sobre isso. E é isso, tá bom? Fiquem, bye bye, fiquem bem. Inscrevam no canal, deixem aquele like e um cheiro, viu? Tchau, tchau.